Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus nesta manhã com cada irmão e irmã que aqui está ou que nos acompanha pela internet. Nossa saudação àqueles e àquelas que também nos acompanham pela internet. O texto está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós queremos compartilhar a leitura dos versículos 42 a 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos 42 a 47. Convidamos os irmãos e irmãs a nos colocarmos em pé, para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que não é errado ler a Bíblia sentado, deitado, ou em qualquer outra posição, né? Nós, metodistas, é que temos esse hábito de ler no momento do culto, em pé. Então, ouça o que a palavra de Deus diz ao seu coração, Atos 2, do versículo 42 a 47, como viviam os convertidos na igreja primitiva que estava recém-nascida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por esta manhã, por este culto de ação de graças ao Senhor, por 30 anos de vida e missão da Igreja Metodista Central em São Gonçalo. Nós queremos te agradecer pela vida, Senhor, de todos aqueles e aquelas que ao longo desses 30 anos serviram ao Senhor neste lugar. Te louvamos especialmente pela vida do pastor Leandro, da pastora Vilma, pela vida de cada irmão e irmã que aqui congrega. Pai, que a tua graça possa ser com cada um de nós. Te louvamos e te glorificamos porque hoje não é o falecimento da igreja. Não existe igreja falida. Não existe igreja morta. Mas se o Senhor um dia levantou esta igreja, ela ainda hoje continua viva, pregando o Evangelho, pregando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, e que mais uma vez nesta hora o Teu Espírito Santo, Ele possa vir sobre nós nesta manhã, que aqui estamos, Ele possa através da internet ir lá naquele lar, naquela casa, abençoando vidas que estarão vendo este culto, seja agora ao vivo, em algum momento, e que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, porque entendemos que esta é a missão desta igreja, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Portanto, fala, Senhor, ao nosso coração nesta hora, em que ansiamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus.
não de um Deus qualquer, mas de um Deus vivo, de um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que precisamos, do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Então o nosso coração está aberto. Faça, Senhor, faça milagres, faça sinais, faça maravilhas, faça, Senhor, nesta manhã. Rei Kalachemanás. Assim nós oramos, Pai, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pode assentar, meu querido irmão, minha querida irmã. O texto que lemos é um texto maravilhoso. Da igreja primitiva, uma igreja que estava nascendo. Quando você lê o início do capítulo 2, você vê escrito que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos em um mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E a Bíblia registra que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que concedia que falasse. Ou seja, assim nasceu a Igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que nasceu pelo derramar do Espírito Santo. E é interessante, porque o Espírito Santo foi derramado sobre cada um deles, como registra o versículo 3, ou seja, não tem como nós servirmos a Deus sem ter o Espírito Santo. Cada um tinha um derramar do Espírito Santo na sua vida. O que diz isso a nós? Seja você, homem, mulher, criança, jovem, juvenil, todos nós temos que ser cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Se você é um crente e não tem o Espírito Santo de Deus, você está fora da visão de Deus. O derramar do Espírito é para todos e todas. Então nós não podemos servir a Deus se não tivermos o Espírito Santo de Deus na minha vida. É lógico, é óbvio. O Espírito Santo nem sempre é aquilo que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é muitas coisas, mas o Espírito Santo ele é consolador, ele é batizador, ele é motivador. Às vezes você está desanimado, não sei se eu vou na igreja hoje, o Espírito Santo te motiva. Não, eu vou. Mesmo desanimado, eu vou na igreja hoje. E você vem e é abençoado por Deus, não é? Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. E nós não podemos servir o Espírito Santo, não podemos servir a obra de Deus sem essa direção, sem esse poder, sem essa graça na nossa vida. E o que ele fez na vida da igreja primitiva? Versículo 37 fala que Pedro, pregando o evangelho, mais de 3.000 vidas se convertem e elas recebem o arrependimento e são batizadas. E naquele dia houve esse acréscimo, segundo o versículo 41, de 3.000 pessoas. Alguns exegetas, ao estudar o texto original de Atos 2, 37, 41, afirmam que no original está registrado 3.000 homens
Havia um costume na cultura judaica de não contar as mulheres e nem as crianças. Veja bem, se nós fôssemos judeus e contássemos apenas os homens que estão aqui hoje, são bem menos do que as mulheres e as crianças. Daqui da frente, meus olhos podem olhar e contemplar, e eu nem tenho medo de dizer que tem mais mulheres aqui do que homens. Então, se naquele dia tinha 3.000 homens, imagine quantas mulheres e crianças tinham. Eu acredito que deu mais de 10.000 pessoas sendo batizadas. Só que a cultura judaica não conta as mulheres e nem as crianças. Por isso fala que é 3.000. Mas imagine uma igreja que nasce com 10.000 pessoas no seu primeiro culto de batismo. Sua primeira pregação. 10.000 pessoas. Assim nasceu a igreja primitiva. E o que isso quer nos dizer? Que a igreja ela tem essa missão de ganhar vidas, de crescer, de pregar o evangelho, de estar cheia de vidas. Por que muitas vezes hoje isso não acontece? É simples. O texto bíblico vai nos dizer. Tem 4 coisas que esta igreja fazia, que se qualquer igreja fizer, ela vai ter o mesmo sucesso, o mesmo avanço missionário, a mesma vitória. Se a Igreja Metodista Central de São Gonçalo fizer, vai ter o mesmo sucesso. Se qualquer igreja na face da terra, onde quer que ela esteja, fizer, ela vai ter. Mas fizer mesmo, como diz o texto bíblico. Está aqui, versículo 42. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quais são as 4 coisas? Doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Nenhuma igreja precisa fazer nada mais além do que essas 4 coisas bem feita. Primeiro, seja doutrina, seja comunhão, seja partir do pão, seja oração, a Bíblia diz que tem que ter perseverança. Porque a falta de perseverança, ela quebra a doutrina, ela acaba com a comunhão, ela destrói o partilhar do pão e ela desfaz a vida de oração. Porque de início a gente olha para esse texto e pensa assim, mas bispo, aqui tem doutrina, nós temos comunhão, nós partilhamos o pão, nós oramos. Mas será que tem perseverança nessa prática doutrinária? Será que não afrouxa um pouco quando o irmão fulano de tal, ele não é tão doutrinado quanto o irmão Beltrano? Porque o irmão fulano de tal, o dízimo dele é alto, se ele ficar contrariado, ele vai largar a igreja, e aí a gente vai perder o dízimo dele. Então o que é importante? É doutrinar o irmão ou é o dízimo do irmão? Quantas vezes a gente age dessa forma? Quantas vezes a gente afrouxa para um, né, e reforça para o outro? Isso é falta de perseverança. O que é doutrina? Doutrina é tudo aquilo que é essencial para a salvação. Tudo aquilo que é essencial para a salvação. Isso é doutrina. Eu ouvi muita gente falando assim, a igreja metodista não tem doutrina.
especialmente o pentecostal, ele fala isso, né? Por que que não tem doutrina? Porque lá a mulher pode usar calça comprida, pode cortar o cabelo, é falta de doutrina. Ignorante, vai estudar a Bíblia. Isso não é doutrina, isso é costume. Cortar o cabelo não é essencial para a salvação. Usar calça comprida não é essencial para a salvação. Ou saia, ou o que for, roupa. Isso é cultura. Se você for em um país diferente do Brasil, você vai ver eles usando roupas diferentes. Costumes diferentes, comida diferente, porque isso é cultura. E cultura não salva ninguém. Imagine Jesus lá na porta do céu, esperando as pessoas chegarem e dizer assim, você tem cabelo curto, vai para o inferno. Imagina, não, aqui só entra quem tem cabelo comprido. Aí você imagina aí, as mulheres mais depravadas, mas que têm cabelo comprido, entram no céu. Porque o critério é o cabelo. Isso não é critério. No céu não entra quem tem cabelo comprido ou curto. No céu não entra quem usa saia ou vestido ou calça comprida. No céu não entra quem tem barba ou quem não tem barba. No céu só entra quem é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Então, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que é essencial para a salvação. Nos sacramentos, nós temos a nossa doutrina. No caso, nós metodistas cremos, ao contrário dos católicos que creem em 7 sacramentos, apenas em 2. Nós cremos no sacramento do batismo e no sacramento da ceia do Senhor. Isso é doutrina? É doutrina. Se você for olhar lá na Bíblia, você vai ver que Jesus, ele falou sobre a ceia e ele também falou sobre o batismo. Sobre o batismo, lá em Marcos 16, Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Consequentemente, ele fala também da importância do batismo. Mas talvez você diga, mas o senhor está equivocado, porque quando Jesus foi morto, houve um ladrão na cruz que ele não foi batizado e que Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não, meu querido, não queira usar a exceção como regra. Isso foi uma exceção. Naquele instante não tinha como aquele moço ser batizado. É a mesma coisa daquele que aceita Jesus no leito de morte, na UTI, e ele aceita Jesus e ele morre. E eu creio que mesmo morrendo, ele ganhou a salvação, porque ele não tinha como sair dali ou ser batizado naquele contexto. Toda regra tem exceção, mas a exceção não é a regra. Se você crê, se você aceita Jesus, se você pode nascer da água e do Espírito, é necessário você nascer da água e do Espírito. Jesus disse aquele que crer e for batizado. É crer e ser batizado que ele disse. Esse será salvo. Mas quantas pessoas não tomam uma postura de batismo, porque sabe que o batismo ele vai exigir responsabilidade, ele vai exigir compromisso com a palavra, compromisso com a igreja na qual somos batizados, compromisso com o próximo. Mas se nós perseverarmos, se nós realmente assumirmos esta doutrina, nós estaremos realmente sendo novas criaturas em Cristo Jesus. A ceia. Lá em João 6, 53, 54, Jesus ele diz,
em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A ceia do Senhor é essencial para a nossa salvação. Ela é muito mais do que comer um pequeno pão ou beber um pequeno cálice de vinho. Ela é símbolo do corpo e do sangue de Jesus, portanto não pode ser celebrada de qualquer maneira, de qualquer forma. Há igrejas que hoje nem consagram a ceia, vão distribuindo, aquilo não é pão, aquilo não é vinho, aquilo é corpo e sangue do Senhor Jesus. É salvação, é vida. Porque quem come e bebe, ele testifica a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a igreja, a sua comunhão com o próximo. Quem come e bebe tem que se preparar em oração, em jejum. Quem come e bebe tem que saber discernir para que não possa continuar dormindo o seu sono espiritual e comendo e bebendo condenação, porque come e bebe de qualquer jeito, come e bebe no pecado e continua no pecado. Meu querido irmão, ceia do Senhor é essencial para a nossa salvação. Isso é doutrina. Se eu fosse falar sobre doutrina, eu poderia ficar aqui falando sobre muitas e muitas doutrinas dos nossos 25 artigos de religião e de tantas outras coisas a mais. Mas doutrina resume-se nesta frase: essencial para a salvação. Ou você faz e é salvo, ou você não faz e vai para o inferno. Não tem uma terceira via. Ou nós nos sujeitamos à doutrina, ou nós perdemos a nossa salvação. Doutrina era algo perseverante no coração da igreja primitiva, no coração da igreja que quer crescer, que obedece à palavra de Deus, que segue os princípios dogmáticos da fé. Não é uma igreja que vive um cristianismo de qualquer maneira, de qualquer forma, mas que leva a sério a sua responsabilidade com a palavra de Deus, com aquilo que foi estabelecido por Jesus na sua igreja. Depois nos fala da comunhão. Que palavra profunda! Que palavra tremenda esta palavra. Não é uma palavra dentro da visão bíblica muito simples ou fácil de se entender, porque é uma palavra profunda. No grego, koinonia. A Bíblia não foi escrita em português, mas na língua portuguesa ela também tem um significado muito interessante. Comunhão, tudo que é comum traz união. Já parou para pensar nisso? Comunhão, comum, união, tudo que é comum que traz união. Nós somos diferentes em muitas coisas, não é verdade? Somos diferentes na escolha da roupa. Alguns vieram de vermelho, outros de branco, outros de preto, outros de amarelo, de azul. Há uma grande diversidade de cores aqui nessa manhã, né? Por quê? Porque nós somos diferentes. Somos diferentes no rosto, no formato, no cabelo, ou na falta de cabelo, né? Como eu.
na barba, na falta de barba, alguns com óculos, outros sem óculos. Isso são diferenças visíveis, mas tem diferenças que não são visíveis. Somos diferentes em profissões. Acredito eu que aqui tem donas de casa. Tem advogado aqui? Tem advogado aí, ó. Tem professoras? Professoras? Não tem nenhuma professora aqui? Tem? Levanta a mão assim pra gente ver. Tem. Então nós somos diferentes em várias profissões, né? E deve ter muitas que eu não citei. Somos diferentes na conta bancária. A igreja não pede contra-cheque de ninguém para ver se é dizimista. Mas nós somos diferentes nas contas bancárias, né? Somos diferentes nos times de futebol. Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, América, né? Somos diferentes em muitas coisas. Mas você sabia que quando você passou do portão para dentro, todos nós somos iguais perante Deus? Suas diferenças ficaram lá fora. Do portão para dentro, nós só temos uma coisa que gera comunhão. É que todos nós somos servos e servas do Senhor. E não importa o que nós fazemos do portão para dentro. Eu sempre gosto de citar que em uma igreja nossa da Indonésia, de 5.000 membros, ela tinha um grande estacionamento. Quem ficava no estacionamento, estacionando os carros, era um dos maiores empresários da Indonésia. E um dia chegou um senhor no estacionamento e viu ele lá e disse: "Você é um empresário fulano de tal?" "Sim, sou eu." "Rapaz, você aqui nesta igreja, o que você está fazendo aqui no estacionamento?" "Eu estaciono os carros." "Não acredito, você é empresário? Você é tão importante? Você deveria ser um dos pastores dessa igreja." Ele disse: "Meu irmão, eu sou empresário do portão para fora. Do portão para dentro eu sou servo. Não queira me tirar aonde Deus me colocou, porque o melhor lugar para eu estar é onde Deus quer que eu sirva. Porque o maior no reino dos céus é aquele que serve." O maior no mundo é o empresário, né? E na igreja é o que serve. Ele deu uma bronca no moço que queria tirar ele dali e botar ele já como pastor da igreja. Mas quantas vezes a gente entra na igreja e a gente acha: eu não, eu sou tão importante para limpar o banheiro, eu sou tão importante para ficar na recepção. Você não é nada. Você é servo. Eu não sou nada. Nenhum de nós somos nada. Deus é tudo em nós. Então, quando nós não conseguimos quebrar o nosso orgulho, a nossa prepotência, quando nós não conseguimos abaixar o nariz, nós não somos servos. E aí vamos ter sério problema na igreja, que a gente vai achar que manda na igreja. A gente vai achar que é o Todo-Poderoso. Eu só acredito que você é o Todo-Poderoso se eu não ver umbigo em você, porque você, se não tem umbigo, certamente pode ter sido gerado pelo Espírito Santo. Se você falar que nasceu de uma virgem, que a sua mãe era virgem quando você nasceu, e se eu te matar e você ressuscitar o terceiro dia? Porque só tem um que tem essas qualidades. Só tem um que é a cabeça da igreja. É Jesus. Eu, você, nós não somos nada. A Bíblia diz que não passamos de pó e cinza. E devemos ficar felizes aonde o Senhor nos colocar na igreja para servi-lo. Seja para limpar o banheiro, seja para dirigir o louvor, seja para receber as pessoas na porta, seja para fazer o que for, nós vamos fazer com alegria, porque estamos fazendo para o Senhor. Isso gera comunhão. Está vendo como é que comunhão é profundo?
Comunhão nem sempre é estar no mesmo lugar. Às vezes nós estamos no mesmo lugar, estamos numa festa. Parece que aquela festa está tendo muita comunhão. Mas comunhão não é isso. Comunhão é nós entendermos que Deus tem nos dado um lugar na sua casa para servi-lo. E tudo é comum. Apesar das nossas diferenças, que somos diferentes em tantas coisas. Mas sabe o que resume comunhão? É ser um em Cristo Jesus. Se mexeu com fulano, mexeu com todos nós, porque nós somos um em Cristo Jesus. Comunhão se resume na oração de Jesus que disse: assim como tu, ó Pai, é um em mim, e eu sou um em ti, e sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviastes. Igreja que é cordão, né, onde um puxa para cá, outro puxa para lá. Igreja que está dividida em opinião, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela anda unida. Nela não tem facção. Quer ver uma igreja fracassar? Ela é ser dividida. E o diabo, sabendo disso, muitas vezes ele tenta fazer várias vezes isso na vida da igreja, criar pensamentos diferentes, divergentes, para que a igreja possa se dividir. Por que a igreja metodista é uma igreja conciliar? Que a gente decide tudo no concílio? Porque nós entendemos que a opinião da maioria, ela é a nossa comunhão. Se eu fui vencido, eu abraço aquela opinião. Eu não vou ficar jogando sujo. Eu não vou ficar insistindo na minha ideia. Deixa de insistir na tua ideia. Já foi vencida. Trabalha a favor da maioria. Aqui é a igreja de Jesus. Se a maioria decidiu, trabalha a favor. Mas não fica jogando por detrás. Isso é feio, isso é política. Na igreja de Jesus não tem política, tem comunhão. Na igreja primitiva havia também o partir do pão. Partir do pão, que coisa maravilhosa. Bispo, o que é partir do pão? Isso que você acabou de ouvir, partir do pão. Partilhar. Partilhar o alimento com aqueles e aquelas que nada têm. Partilhar é dividir em partes iguais. E isso era literalmente. Se você se lembra, a sociedade da igreja primitiva era uma sociedade que sofria, porque estavam sob o domínio do Império Romano. O Império Romano foi, e ainda hoje o é, considerado um dos impérios mais bárbaros da história da humanidade. O Império Romano ele é tão forte, que hoje ainda tem marcas do Império Romano. O nosso calendário é romano. Olha que marca fortíssima. Eu vim para cá, eu passei por 3 pedágios. Sabe quem que inventou pedágio? Não? Os romanos. Olha a marca do Império Romano no mundo do século 21. No dia 13 de outubro de 2024. Que os romanos, eles eram cruéis. Eles tinham barbaridades incríveis. E eles, através dos pedágios, tiravam comida, alimento e tantas coisas do povo. E a igreja, ela começou a crescer nesse contexto. E havia pessoas na igreja necessitadas. Mas na igreja não havia comunista. Tem gente que pensa que na igreja havia comunista. Comunismo nunca deu certo e jamais vai dar, porque falta um ingrediente que se chama amor.
somente o amor me faz compartilhar o pão com aquele que nada tem. Os comunistas hoje, eles usam a política de esquerda para se enriquecer ilicitamente, hipócrita, que prega uma coisa que não vive. Qual é o partido de esquerda cujo político doa todo o seu dinheiro para o povo? Pergunta para eles. Porque quando nós partilhamos, nós temos que ter amor no nosso coração. Só o amor faz partilhar o meu pão com aquele que nada tem. Não é o resto do meu pão, mas é o meu pão. E a igreja primitiva, ela partilhava, diz o versículo, que não havia entre eles necessidade. Porque à medida em que alguém tinha necessidade, eles perseveravam unânimes e partiam o pão de casa em casa. Socorriam uns aos outros. Ajudavam uns aos outros. E havia alegria e singeleza de coração. Lembro quando fui pastor na igreja metodista do Catete, nós tínhamos lá um irmão que se chamava Fabiano, ele era mendigo. E ele vinha sempre de terno e gravata para o culto das 11 horas na igreja. E ele sentava sempre no primeiro banco. E ele sentava, consequentemente, ninguém sentava do lado dele nem perto. Porque embora ele estava de terno e gravata, ele cheirava mal, porque ele não tinha onde morar. Ele não tomava banho. Era um mendigo. E no final do culto as pessoas davam dinheiro para ele comprar quentinha. E nós começamos a questionar a igreja. Igreja, nós não podemos agir assim com o Fabiano. Se a gente pensa que pode dar uma quentinha para alguém somente e ter a nossa consciência livre e depois ir para casa, ter uma mesa farta, bonita, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. E mobilizamos a igreja. E a igreja construiu uma casa para o Fabiano. Uma casa de verdade, com quarto, com sala, com cozinha, com banheiro. Agora Fabiano podia tomar banho, agora podia sentar perto de Fabiano, porque a igreja do Senhor Jesus, ela muda a realidade daquele e daquela que nada tem. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Eu preciso me condoer, eu preciso ter compaixão, eu preciso me colocar no lugar do outro. Essa é uma área muito difícil, é uma área muito difícil, porque muitas vezes nós pensamos equivocadamente. A gente pensa que ação social é dar pão e comida, também não é só isso. É se envolver, é fazer com que a pessoa tenha dignidade, mude de vida, mude de realidade. E isso exige compromisso, dedicação, e existia isso na vida da igreja primitiva. Eles faziam isso com alegria e com singeleza de coração. E por último diz que esta igreja, além de ser fiel à doutrina, à comunhão, ao partir do pão, ela também era perseverante nas orações. Oração. Igreja que ora. Orar é ter relacionamento com Deus. E nós não temos uma outra forma de ter relacionamento com Deus se nós não temos vida de oração. Eu estive 2 vezes na Coreia do Sul e lá eu aprendi o que é uma igreja que ora.
A maioria das igrejas protestantes da Coreia, inclusive a igreja metodista, que é a segunda maior igreja da Coreia, elas têm cultos de oração 365 dias do ano. Não é um dia da semana. A gente não ora só quando a gente está aqui no culto, não. E o pastor pede para orar. Se não pede, então eu nem oro aquela semana. A gente ora quando levanta. A gente ora quando almoça. A gente ora quando toma café da tarde, quando janta. A gente ora quando viaja. A gente ora quando dorme. A gente ora toda hora. Porque orar é colocar para Deus a nossa vida. A gente não somente ora quando tem problema de enfermidade, não. A gente ora também quando tem saúde. A gente ora por um filho. A gente ora por uma nora. A gente ora por tudo. Bispo Adriel, ele costuma dizer que a oração sempre está em ordem. Porque orar é falar com Deus. E aí é lógico, tem as estratégias de oração. Né? Nosso compromisso de orar. Por exemplo, eu oro pela igreja, eu orei por vocês 3 horas da manhã hoje. Todos os dias, 3 horas da manhã, eu estou na presença de Jesus orando. Mas bispo, 3 horas da manhã eu estou no melhor sono. Você não é obrigado a orar 3 horas da manhã, você pode orar 3 horas da tarde. 6 horas da tarde. Eu não estou dizendo do horário, eu estou dizendo que você precisa de tirar um horário para a oração. É isso que eu estou dizendo. Diário. Aquele horário onde você para tudo e diz assim, Pai, agora só eu e você aqui no quarto. Se possível no quarto, né? Num lugar tranquilo com Jesus. Conversa com Ele. Eu tenho certeza que Ele vai conversar contigo também. Né? Orar. Nada acontece sem oração. E tudo muda com oração. Às vezes não muda do jeito que você quer, porque Jesus nos ensinou a orar dizendo que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a minha vontade. Foi isso? Não, ele falou, seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha vontade nem sempre é boa, nem sempre é perfeita e nem sempre é agradável. Então, se Jesus fizer a vontade dele na sua vida, na minha vida, tudo vai acontecer para o melhor, ainda que a gente não entenda. Que coisa maravilhosa é a vida de oração. Que coisa maravilhosa é a gente orar. John Wesley, o fundador do metodismo, ele jejuava e orava todas as quintas para sexta, todas as semanas. Levantava às 4 horas da manhã para orar. E ele acreditava piamente que a oração, ela trazia grandes mudanças e transformações. E é o que a Bíblia diz, orai sem cessar. Nós precisamos ter vida de oração, mas eu não sei orar. Muitas vezes a gente acha que não sabe orar, porque pensa que orar é fazer aquela oração assim, nosso Deus augusto e excelso. Diz que um irmão viu um outro orando assim, diz assim, eu não sabia que Deus chamava Augusto, não. E nem excelso. Tadinho do irmão, simples, né? Então oração não é isso. Não é você mudar a sua voz, você entoar a sua voz para falar com Deus agora. Não, querido. Oração é você rasgar o seu coração perante Pai. É você dizer, Pai, tem misericórdia de mim. Porque eu sou pecador, Pai.
Oração não é você esconder o pecado de Deus, não é rasgar o pecado perante Deus. Ou você acha que Deus não te conhece? A Bíblia diz que Deus é onisciente, conhece todas as coisas, é onipotente, tem todo o poder e é onipresente, está em todos os lugares. Quem pode enganar Deus? Ninguém. Qual é a maior ilusão do ser humano? É querer enganar Deus. Você engana o pastor, você engana o irmão, você engana a esposa, você engana o esposo, você engana fulano, você engana ciclano, mas a minha Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Então, para que tentar enganar? É melhor a gente rasgar o nosso coração em oração, contar para Deus as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos pecados, porque a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar. Então, vida de oração é vida de transparência, de dependência, de relacionamento. E isso existia na igreja primitiva. Eu disse, repito e afirmo que qualquer igreja que é perseverante na doutrina, que é perseverante na comunhão, que é perseverante no partir do pão, que é perseverante na oração, ela não precisa de mais nada, porque ela vai crescer, crescer e crescer, porque é esta igreja que muitas pessoas precisam dela. Não uma igreja de hipócrita, onde um dá paz do Senhor por outro, mas por detrás fala mal do outro. Mas é uma igreja de transparência, é uma igreja de sinceridade, é uma igreja de oração, é uma igreja que partilha o pão, que está em comunhão, é uma igreja que anda e que caminha de maneira transparente na presença do Senhor. Que eu possa ser esta igreja, que você possa ser esta igreja, que nós possamos ser esta igreja. Que o Senhor venha nos abençoar e que Ele tenha misericórdia de nós e que a graça dEle esteja sobre a nossa vida nesta manhã. Amém?